Muito bem. Estudo da lição número 6, a parte de domingo, a tradição humana versus os mandamentos de Deus. Jesus sempre ele mostrou que em seus ensinos, que ele tinha verdadeira aversão por uma pessoa que era aparentemente religiosa, mas que não tinha nada a ver. A sua essência não era de religiosidade. Isso se chama hipocrisia. Até alguém diz, sabe o que é um hipócrita? Você já viu aqueles bordados lindos que aquelas mulheres fazem com aqueles arcos? Prendem o pano com os dois arcos e fazem um bordado lindo? Pois então, uma mulher disse, hipocrisia é isso aqui. Está vendo isso aqui na frente? O bordado como é lindo? Aí virava então aqueles dois arcos, por baixo era um emaranhado de linha muito feio. Então, uma costureira disse, isso aqui é hipocrisia. Na frente parece bonito, mas por dentro é totalmente assim desconexo e sem nenhum tipo de conteúdo. Por isso, Jesus então chamava os líderes religiosos de sepulcros pintados. Ou seja, por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês têm muita podridão. Então, Jesus então mostrava que eles colocavam as tradições humanas diante assim daquilo que se chamava os mandamentos de Deus. Havia no passado uma obrigação dos sacerdotes de lavarem as mãos para que ficassem assim limpos para o ritual, os sacrifícios que eles faziam, pegar nas coisas santas do santuário. E o sacerdote tinha que lavar as mãos sempre, todas as vezes que iam fazer algum tipo de trabalho, algum ritual de sacrifício diante de Deus. Com o tempo, os anciãos do povo transmitiram, ou seja, passaram para as pessoas o realizar esses tipos de lavagem, fazendo com que as pessoas seguissem um ritual para dizerem que estavam se purificando religiosamente e espiritualmente para estarem diante do Senhor. Faz alguns anos encontrava-se no Museu de Paris um quadro muito bonito. Visto ao longe era um quadro assim que até inspirava um pensamento solene. Parecia um homem assim curvado em atitude de oração. E as pessoas de longe olhavam aquele quadro e diziam, que quadro bonito, era um quadro grande. Mas quando as pessoas chegavam perto, era um homem espremendo o limão numa caçarola, numa panela. Não tinha nada a ver. Isso assim mostra de forma fiel o que Cristo estava dizendo sobre aquelas pessoas que aparentemente eram religiosas, mas que no fundo eles não tinham nenhuma essência de religiosidade. Vamos então à pergunta número 1. Que lições nos foram apresentadas em Marcos 7, de 1 a 13? O que aconteceu com Jesus e os discípulos? Marcos 7 diz assim, e ajuntaram-se diante de Jesus os fariseus e os escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles repreendiam os discípulos e disseram a Jesus, por que os fariseus e todos os judeus, eles conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes? Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos por lavar? E Jesus respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamento de homem, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. E disse-lhe Jesus, invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição, porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o mandamento do Senhor, e quem maldisser o seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Mas vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim, não podemos dar, porque eu tornei isso como corbã, isso é, como oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai e sua mãe. Isso sim é invalidar o mandamento de Deus pela vossa tradição. E muitas coisas semelhantes a essa vocês estão fazendo. Então a pergunta é, que lições nós aprendemos com aquilo que foi apresentado em Marcos 7, de 1 a 13, resposta? Aprendemos que ser zeloso através dos rituais e pela tradição não significa que a pessoa é consagrada a Deus, se a pessoa está transgredindo os mandamentos de Deus. As tradições podem tornar nossa adoração inútil e podemos estar sendo cruéis com pessoas que ao nosso redor, se nós somos hipócritas até servindo ao Senhor, realizando ou seguindo tradições. Há pessoas que acham que dando uma esmola muito boa, estão ganhando o céu.
Há pessoas que, assim, porque estão rezando demais, acham que têm seus pecados perdoados. Mas isso se chama tradição. E Jesus condenou as tradições. Jesus condenou de forma veemente a prática dos escribas e fariseus que criticavam os discípulos de comer sem lavar as mãos. Ele disse: vocês estão simplesmente tentando assim impor sobre as pessoas uma tradição. Não é isso que Deus ordenou. Jesus nunca deixou de realizar aquilo que Deus ordenou. Quando nasceu, foi apresentado no templo. Isso Deus ordenou. Ao 8º dia, foi circuncidado. Isso que Deus ordenou. Todo sábado, ele ia na sinagoga. Era isso que Deus tinha ordenado. Ele guardava os mandamentos de Deus. Era isso que Deus havia ordenado. Mas quando se falava de tradição humana, Jesus tinha uma resistência muito forte. Ele dizia: vocês invalidam o mandamento de Deus pela vossa tradição. Jesus não perdeu a oportunidade de falar sobre o 5º mandamento, que era muito importante: honrar pai e mãe. Aí chegava o bonitinho lá no templo e dizia: eu quero dedicar toda a minha renda ao Senhor. Aí o pai e a mãe, com dificuldade, pedia ao filho: filho, nos arrume algum dinheiro. Ah, pai, sinto muito, mas dediquei tudo ao Senhor. E deixava o pai e a mãe morrer de fome. Jesus disse: isso é cruel. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão, assim, coando mosquito e engolindo camelo. Vocês são muito hipócritas. Deus não aceita isso. E Jesus bateu de frente com ele. O livro das das Nações, página 17, diz o seguinte: Jesus, no seu ministério, contrastava com os ensinos dos anciãos judeus. A tradição e o formalismo estava destruindo toda a liberdade de pensamento e ação do povo. O povo era escravo daqueles rituais. E Jesus chegou para libertar as pessoas. E isso desagradou terrivelmente os escribas e os fariseus. Por isso, tentavam matar Jesus. Hoje, em nossos tempos, nós podemos estar sendo escravos de algum tipo de formalismo. Por exemplo, a Santa Ceia salva uma pessoa, ajuda a pessoa na consagração. Mas não quer dizer que se a pessoa não se arrepender, não pedir perdão, não adianta tomar a Santa Ceia. Tem que consertar as coisas primeiro. O apóstolo Paulo diz: se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, conserte primeiro, depois voltem aqui para tomar a Santa Ceia. Aquele que come indignamente do pão e bebe do vinho está condenando o Senhor Jesus outra vez e se condenando a si mesmo. O apóstolo Paulo foi claro: não adianta querer fazer ritual para tentar assim enganar Deus, achando que com isso vai ganhar assim o beneplácito de Deus e vai atingir o coração de Deus. Não adianta dar um dízimo maravilhoso se a pessoa adultera por fora. Isso está fora dos conceitos divinos. Então há pessoas que pensam que estão comprando a salvação através de rituais. Não adianta muito fazer uma vigília da noite inteira. Se a pessoa está ali dormindo, está ali com sono, não está nem assim com o espírito de adoração, então eu prefiro fazer uma vigília pequena, onde todos aproveitam aquilo que está sendo feito, do que fazer uma vigília da noite inteira. Não sou contra a vigília da noite inteira. Já estive muita vigília a noite inteira, já fiz muita vigília com assim excelente aproveitamento. Mas temos que dosar assim essas situações para que as pessoas não caiam no formalismo, no ritual. Então, há pessoas que pensam que batizar, por exemplo, só o batismo está salvo. Nós vimos aí pessoas até sendo batizadas assim, fumando ainda. Assim até amigado com outra pessoa. Não, batiza, depois você conserta. Não, não é assim. Deus é um Deus de ordem. Jesus disse: o Senhor Deus é um Deus de ordem. Vocês têm que fazer as coisas de maneira correta. Aquilo que Deus ordenou, nós não podemos mudar pela nossa tradição. Por isso é importante entendermos que a lição de hoje é uma lição para a gente andar conforme aquilo que Deus ordenou. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Que haja uma bênção em cada vida. Fica com Deus.